que eu tenho a dizer sobre o Ricardo Salgado? Tanta coisa. Resumidamente, era o todo-poderoso e tinha um humor cáustico extraordinário. Quem ler o livro vai ficar surpreendido e vai se divertir bastante com algumas das suas declarações. Era muito engraçado, um pouco descontrolado e trapalhão, mas muito corajoso. Foi o único, um dos poucos que teve a coragem de enfrentar o Ricardo Salgado numa altura em que ninguém lhe fazia frente. O governador do Banco de Portugal. A história vai-nos dizer se o Banco de Portugal, de facto, fez tudo o que estava ao seu alcance para salvar o BES. Eu, depois de ler toda aquela correspondência e de ouvir as conversas, tenho dúvidas. Acho que o Ricardo Salgado, por exemplo, devia ter sido afastado muito antes. Sei também, entretanto, que, por exemplo, José Maria Richardi acreditou que o primo iria ser afastado porque tinha informações ao mais alto nível do Banco de Portugal de que era isso que iria acontecer, de que o então presidente do BES seria afastado. Isso, Salgado acabou por si pelo seu pé só em junho de 2014. E, de facto, se calhar há muitas medidas que o Banco de Portugal impôs, que, tal como o Ricardo Salgado dizia, eram inexequíveis, pelo menos naquele período temporal. Mas o governador não estava nestas conversas, portanto não consigo fazer mais considerações. Machado da Cruz teve que carregar com a cruz de uma dívida de 6,3 mil milhões e de um buraco de 1.300 milhões. Foi o bode expiatório. E será, provavelmente, um dos que mais saberá segredos sobre o Espírito Santo. O José Honório foi a pessoa que depois viria a integrar a equipa do Vítor Bento e que disse coisas em reuniões a Ricardo Salgado como a fama que esta casa tem no mercado é que tem ajudado muita gente, está na hora de o grupo cobrar favores. Além do mais, José Honório dá origem a umas discussões muito interessantes entre a família, porque lhe estava a ser prometido um salário de 150 mil euros por mês e o resto da família não achava muito simpático, numa altura em que o grupo estava a desabar, se gastar mais de 2 milhões por ano, enfim, em mais um funcionário. O Ricardo Abcacis Espírito Santo era o primo do Brasil. Tem imensa piada porque ele tem uma mistura, um sotaque que mistura o sotaque de São Paulo com o sotaque português, aquilo é muito engraçado. E é o mais avarento da família. Portanto, é aquele que diz frases como: se tenho de ganhar 1 milhão, ganho 1 milhão. Vítor Bento foi o efêmero presidente do BES e aparentemente sabia muito pouco do que se estava a passar. O Carlos Tavares da CMVM, segundo o Ricardo Salgado, estava mortinho para os tramar. O Henrique Granadeiro, curiosamente, acho que é a única pessoa que não é falada nessas reuniões, acho que era o amigo. O Manuel Fernandes Espírito Santo era aquela pessoa que tem assim uma voz muito monocórdica e que nunca levanta o tom de voz e que é o mais hesitante. Portanto, nunca sabe muito bem se há de estar do lado do Ricardo Salgado, se há de estar do lado do Zé Maria e fica sempre ali, com um pé num lado e com um pé no outro. O Zé Nalbava é mais um amigo.